Falar línguas, sinal do batismo com o Espírito Santo. No vídeo de hoje, um texto escrito pelo pastor João Pereira de Andrade Silva e publicado no jornal Mensageiro da Paz em agosto de 1975. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Análise histórica e crítica sobre o pentecostalismo universal. Se inscreva, curta e compartilhe. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Atos 10, 45 e 46. Com a manifestação do poder de Deus e o consequente despertamento, muitas igrejas pertencentes à denominação outrora infensa ao movimento pentecostal têm experimentado um surto de progresso espiritual que vem causando pasmo aos conservadores mais irredutíveis. No entanto, em certos meios ditos pentecostais, e muitos o são, na verdade, pois têm crido na promessa do batismo com o Espírito Santo, surgem ensinos e até afirmações peremptórias de que não há necessidade de falar línguas e que estas não constituem evidência ou prova do batismo com o Espírito Santo. Portanto, o crente pode receber o batismo com o Espírito Santo sem que tenha falado línguas. Porém, esse ensino ou afirmação carece de fundamento na Bíblia. Em nossos tempos, Deus está operando um maravilhoso derramamento do seu Espírito, parecendo até que estamos chegando ao final do cumprimento da profecia de Joel, capítulo 2, versículo 28, onde está dito: derramarei o meu Espírito Santo sobre toda a carne. Por isso são milhares ou milhões que estão buscando e recebendo a gloriosa promessa. Era natural que o impacto fosse muito grande, levando até homens bem-intencionados, sinceros, a ensinar que o sinal inconteste do batismo com o Espírito Santo não seja o de falar em línguas. Todavia, esse equívoco decorre do fato de que muitos crentes que buscaram a promessa desfrutam já de uma profunda unção do Espírito Santo, um gozo maravilhoso e uma transformação na sua vida espiritual que os levam a supor já hajam recebido. Contudo, ainda não receberam a plenitude do batismo com o Espírito Santo, pois este é acompanhado do sinal de falar em línguas, prova sobrenatural, como o foi no início, isto é, na igreja dos tempos apostólicos. O grande teólogo pentecostal reverendo P.C. Nelson, em sua obra Doutrinas Bíblicas, a página 96, diz o seguinte: assim se expressa a declaração doutrinária. O batismo com o Espírito Santo é acompanhado de falar em outras línguas, segundo o Espírito concede a faculdade de expressar-se. Atos 2 e 4. A simples expressão do gozo exuberante e de abandono à vontade de Deus não é prova suficiente, porque tudo isto pode ser experimentado com frequência antes de receber o Espírito Santo. Mas, quando o Espírito Santo desce em sua plenitude para habitar no crente, ele toma posse ou absorve o espírito do homem, assim como sua alma e corpo, os quais ficam sujeitos à sua vontade e poder, e o Senhor, pelo Espírito Santo, toma sua língua de modo sobrenatural e fala em línguas que homens possam entender ou não, pois poderá falar em línguas estranhas, pela qual fala com Deus e consigo mesmo. 1 Coríntios 14, 28.
Esta prova, falar em línguas, é muito convincente para os crentes, como para os incrédulos, por isso é sinal. Porém, independente do fato de constituir prova sinal para os crentes ou descrentes, a própria pessoa que recebe o batismo com o Espírito Santo sabe, fora de dúvida, que sua língua é órgãos vocais, que a sua língua e órgãos vocais estavam sob o domínio do Espírito Santo. Caso uma pessoa tenha recebido com muita alegria e gozo do Espírito Santo, mas não falou línguas, então não recebeu ainda o batismo. Deve, portanto, continuar buscando até recebê-lo na sua plenitude e falar línguas, pois este é o sinal. E o Senhor Jesus batizará, porque Ele quem batiza com o Espírito Santo e fogo. Deus não deixa ninguém em confusão. Sua obra é completa. Repetimos, o crente interessado em receber o batismo com o Espírito Santo deve buscá-lo, não se satisfazendo somente com o gozo, alegrias, aleluias e expansões naturais que se manifestem com a presença do poder de Deus. Precisa continuar buscando. E quem busca, recebe e fala línguas. Não é suficiente dizer, fiquei muito alegre, pois recebi muito poder de Deus. É necessário que o crente tenha certeza absoluta de que recebeu o batismo com o Espírito Santo. Caso contrário, dá margem a esses ensinos e afirmações de que, mesmo sem falar em línguas, o crente pode ter sido batizado com o Espírito Santo. Não, quem não falou ou não falar línguas não foi batizado. Pode haver recebido muito poder, como dissemos, mas ainda não foi batizado. Quando o apóstolo São Pedro pregou na casa de Cornélio e o Espírito Santo desceu sobre todos aqueles que haviam escutado a palavra, os crentes judeus se viram obrigados a admitir, quase contra sua própria vontade, que o Espírito Santo havia descido sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Atos 10:46. Tanto para Pedro como para o resto dos cristãos judeus que estavam presentes ali, falar em línguas constituía uma prova suficiente de que Deus havia dado a esses gentios o mesmo dom que havia outorgado no começo aos 120 reunidos no cenáculo em Jerusalém. Os irmãos em Jerusalém exigiram de Pedro uma explicação com respeito à sua pregação aos gentios e sobre a entrada em casa de pessoas consideradas imundas, mas ao ouvirem a exposição feita pelo apóstolo, e quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. Portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós, quando havemos crido no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu, para que pudesse resistir a Deus? Atos 11, 15 e 17. Ao tomar conhecimento de que os gentios reunidos em casa do centurião Cornélio, inclusive ele próprio, tinham sido batizados com o Espírito Santo e como sinal também falaram línguas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: na verdade, até os gentios Deus deu o arrependimento para a vida. Há outras passagens que poderíamos citar em abono ao que afirmamos que o sinal do batismo com o Espírito Santo é falar línguas. Embora incorramos em repetições, voltamos a afirmar que se alguém se diz batizado com o Espírito Santo, mas não falou línguas, então deve buscar a promessa, a fim de que possa recebê-la em sua plenitude, pois o sinal, a evidência, é falar em línguas. O fato de já haverem recebido alegria, gozo e poder ainda não caracteriza o batismo com o Espírito Santo.
laboram em erros todos aqueles que ensinam ou afirmam que, mesmo sem falar línguas, o crente pode ter recebido o batismo do Espírito Santo. Não é certo, porque não encontra apoio na Bíblia. Pastor João Pereira de Andrade Silva, Jornal Mensageiro da Paz, agosto de 1975. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. 2 Coríntios 13:8. Se inscreva, curta e compartilhe. Análise histórica e crítica sobre o pentecostalismo universal.